sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara e a gente vai dar continuidade àquele tema de arcanos maiores no amor, nos relacionamentos amorosos. E hoje eu escolhi falar de um arcano meio polêmico, que gera muitas dúvidas, e já que a gente saiu completamente da ordem mesmo, por que não trazer o arcano número 6, os enamorados? Porque sim, gente, eles trazem bastante dúvida, bastante conflito nas interpretações. Para entender os enamorados no amor, nos relacionamentos amorosos, primeiro a gente precisa entender qual é a essência desse arcano. Tudo aquilo que é iniciado no mago, porque o mago fala de inícios, começa a ser apresentado ao meio externo lá no Papa, que é o arcano número 5. E aqui nos enamorados é aquele momento em que você precisa assumir aquilo que você iniciou, aquilo que você fez, aquilo que você começou, enfim. É um momento de você assumir para o meio externo as suas coisas, sabe? É um arcano de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo de muito livre-arbítrio. Então fica a seu critério, para onde você quer levar isso que você começou? Qual é o caminho? Porque as pessoas estão esperando de você algum posicionamento. Então os enamorados trazem um certo conflito entre mente e coração. Naquele momento que existe uma certa pressão social, entre aspas, ou às vezes nem tão entre aspas assim, né? Mas existe uma certa pressão para que você se posicione. E no seu coração você sabe o que você quer, mas às vezes a mente pode te pegar, te deixar confuso, confusa. É um momento em que aparecem oportunidades. Existem coisas que vão te direcionando para você tomar decisões de acordo com aquilo que você está fazendo, aquilo que você começou a fazer. Então a essência dele tem muito a ver com dúvida, possibilidades, acordos, mais de um caminho. Para a gente falar sobre os enamorados no amor, nos relacionamentos amorosos, a gente precisa falar sobre ele nos vários campos, né? nas várias áreas que envolvem um relacionamento amoroso. Para isso eu sempre uso o Templo de Afrodite, porque ele é muito completo, ele fala muito sobre tudo que envolve um relacionamento amoroso, que é a intenção de uma pessoa com a outra, os pensamentos de uma pessoa com a outra, os sentimentos de uma pessoa pela outra, o que essa pessoa pretende fazer, o que ela realmente vai fazer, quais são os impulsos, a parte física, sexual e também como as coisas vão se desenrolar entre essas duas pessoas. Então essa tiragem é perfeita. Como seriam os enamorados na parte racional, na intenção de uma pessoa com a outra, nos pensamentos de uma pessoa pela outra? Lembra que eu falei que na essência dos enamorados existe uma guerra entre o coração e a mente, porque a mente se opõe àquilo que o coração está propondo? Então, na mente, racionalmente falando, os enamorados falam sim de dúvida. Então, essa pessoa até quer, até tem às vezes, até pensa, né, em ter alguma coisa com a outra pessoa quando não tem nada, ou em de repente se entregar mais para a relação quando já existe uma relação estabelecida, um relacionamento sério, por exemplo, mas algo faz com que ela hesite. Então sim, gente, pode ser uma terceira pessoa, pode ser um trabalho que a pessoa quer focar, sempre existe alguma outra coisa que faz com que a razão da pessoa meio que fique confusa com relação ao que ela quer com a outra, tá? É bem legal a gente manter isso em mente. As dúvidas aqui são reais. Só que a gente vai ver através do arcano menor se essas dúvidas elas têm um fundamento mesmo. As dúvidas existem, elas são um fato. Mas a gente precisa ver se existe realmente um obstáculo tangível, se realmente existe algo que está atrapalhando ou trazendo dúvidas. 2 de espadas, por exemplo, a pessoa está confusa porque ela não quer enxergar as coisas como elas realmente são, a pessoa está sendo teimosa, pode ter tido algum conflito, pode ter tido briga e a pessoa não quer dar o braço a torcer. Então, nesse caso, você percebe que com espadas as dúvidas são da cabeça da pessoa, de alguma coisa que a pessoa percebe. Agora podem existir obstáculos palpáveis mesmo, né? Por exemplo, enamorados com 6 de ouros são 2 cartas de dúvida. Aqui realmente existe hesitação total, né? Enamorados com 6 de ouros é bem essa coisa de, meu Deus, existe essa situação e aquela ali, eu preciso escolher entre as duas e eu não faço ideia do que eu quero realmente para minha vida.
sabe? Então a pessoa, assim, no fundo, ela pode até querer ter alguma coisa com a outra, mas no caso do 6 de ouros, existe alguma outra situação tomando também a percepção dessa pessoa. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa pense, nossa, eu até quero ficar com fulano, mas e o meu trabalho? Ou então, nossa, eu até quero ficar com fulano, mas tem a outra pessoa ali que eu também tô de olho nessa outra pessoa. Pode acontecer, tá, gente? Depende muito do arcano menor que estiver junto, por favor, tá? Ou então, enamorados com 5 de paus. Nossa, eu até quero, mas é tão difícil. É tão complicado estar com essa pessoa, tem tanta coisa que está se opondo a gente. Aqui a gente também tem outro obstáculo real, sabe? Ou então, enamorados com 6 de copas. A gente tem as emoções atrapalhando ali a mente da pessoa. Nesse caso, não tem necessariamente um obstáculo real também, tá? Mas sempre é uma luta da cabeça e o coração. Então sempre tem alguma outra coisa ali no coração, e aí a gente vai ter que ver na parte dos sentimentos da pessoa pela outra se existe sentimentos por essa pessoa, tá? Porque a cabeça realmente já não tá conversando bem com o coração, isso é fato. Mesmo num relacionamento já estabelecido, existem certas dúvidas, existe uma hesitação também com relação à pessoa. Chega um momento em que a pessoa pensa, será que é isso mesmo que eu quero? Eu tô em dúvida, sabe? E aí o arcano menor vai mostrar qual é o motivo da dúvida, o que está trazendo essa dúvida aí para a pessoa. E agora vem uma parte que eu adoro, que, nossa gente, isso aqui gera tanta confusão. Se os enamorados são uma luta entre a razão e a emoção, a razão e o coração, então nos sentimentos também existe dúvida? Não, gente. No coração aqui, como os enamorados falam de uma dúvida porque a razão intromete onde era para ser só coração, nos sentimentos não existe dúvida, né? Como diz o meu professor Ney Naif, no coração não existe cérebro. Então, os sentimentos são sentimentos, sabe? Os enamorados são uma vontade grande, realmente, de vivenciar alguma coisa. Fala muito de paixão, sabe? Tem o Cupido na simbologia, né? Então fala muito de sentimentos mesmo, assim que, poxa, aquela vontade de seguir, de ter decisões com a pessoa, sabe? A vontade, pelo menos. Aqui o coração fala alto, aqui não existe essa coisa da cabeça interferindo. A menos que, por exemplo, o arcano menor que vem junto sejam 4 de espadas. Então, assim, meio que sobe pra cabeça ali, que tá, a pessoa quer, mas alguma coisa meio que dá uma travada na pessoa, né? O 9 de espadas, por exemplo, a pessoa tá apaixonadíssima, mas tem um receio do caramba. Perdão pela palavra, mas é basicamente isso. Só que note que aqui a gente não tá falando de dúvida. O receio aqui é medo, insegurança do 9 de espadas, por exemplo. As cartas de espadas, em geral, elas geralmente falam de uma ansiedade mesmo, né? Nos sentimentos. Então, existe algo que deixa a pessoa ali meio... mas não existem dúvidas. O coração ali, ele sabe que gosta e acabou. Se já existe um relacionamento sério mesmo, é amor, sabe? É realmente aquela coisa entregue mesmo. Por mais que o arcano menor seja meio de ansiedade ali, existe amor, tá bom? Basicamente. Vamos supor, namorados com 2 de copas. Gente, aqui é amor total. Não vem me dizer que tem outra pessoa, não, que tem outro relacionamento, não, porque não é disso que ele tá falando aqui. Pode até ter, e aí a gente vai ver nas intenções lá, a gente vai ver no futuro, mas nos sentimentos, enamorados com 2 de copas é amor, pura e simplesmente. A pessoa que encontrou na outra aquilo que ela queria, sentimentalmente falando. Ponto. E na parte sexual e física? Gente, lembra que eu falei que é razão versus coração versus sentimentos? Na parte física, a gente está falando de um sentir também, né? Uma sensação. Não existem dúvidas aqui necessariamente. É claro que o arcano menor ele pode sim falar de uma hesitação ali, né? O 6 de ouros, como eu falei aquela hora, mas, no geral, ele fala assim de uma forte atração. Vamos lembrar de novo do Cupido, né? No simbolismo. É a atração forte, não é dúvida aqui, gente, pelo amor de Deus. Principalmente se o arcano menor for um arcano ok, um arcano legal. Enamorados com 4 de paus, é assim, uma vontade muito grande. 5 de paus também, né? Uma vontade mesmo, mesmo que tenha a dificuldade, mesmo quando já tem um relacionamento estabelecido, assim, ó, de longa data, tá? Enamorados falam realmente de muita vontade mesmo. Tô evitando usar algumas palavras, né? Porque eu não sei se é possível aqui neste vídeo, mas... Entenda que é realmente uma forte atração, uma forte vontade mesmo, tá?
E os enamorados no futuro? Aí aqui no futuro a gente está falando do meio externo novamente, a gente está falando de que realmente vai depender muito do casal, das decisões, só que existem inúmeras possibilidades. Vamos lá. Isso quando a pessoa está solteira, tá? Quando as pessoas não estão num relacionamento sério. Se continuar nessa base de sedução e enfim, de romantismo, e a gente vai ver isso nas outras partes, né, na parte física e sentimental, se isso estiver forte, tem chance sim de dar certas coisas entre as duas pessoas, mas vai depender das duas pessoas, é uma carta de livre-arbítrio, e inclusive vai depender das duas pessoas individualmente, uma delas pode não querer, né, depende muito de como tá o jogo em si. Mas existem mais possibilidades, então, enfim, o futuro vai trazendo possibilidades, vai depender muito se as duas pessoas vão querer. Depende mesmo das duas pessoas, tá? Mas se você já tem um relacionamento estabelecido, você já decidiu por aquela pessoa, gente. Então a gente tem que ter muita parcimônia para lidar com os arcanos, né, em cada área, em cada parte, né, que envolve um relacionamento amoroso. No futuro, entre duas pessoas que já decidiram uma pela outra, já teve essa decisão. Então, assim, a gente vê, sim, que tem tendência a se fortificarem ainda mais, tá? Então, às vezes é namorado, pode casar, pode morar junto, enfim, tem um pacto maior entre eles. Depende muito do arcano que vai estar junto. Se for um arcano muito assim, namorados com 6 de espadas, vai ficar muito assim. Existe um pacto maior, mas fica aquela coisa de o destino vai levando. Tem que tomar cuidado e a gente tem até que alertar a pessoa, olha, se vocês forem tomar decisões juntos, tenham cuidado, olhem com calma se é isso mesmo que vocês vão querer, sabe? Mas assim, vamos supor, namorados com 4 de paus é maravilhoso para subir um degrau novo no relacionamento, sabe? E isso eu percebo que muita gente não saca, né? Não tem essa percepção. Então a gente tem que ter muito cuidado, olhar qual é o arcano menor que tá junto, porque os enamorados é sim uma das cartas que a gente percebe que mais depende daquilo que está do lado, daquilo que está em volta, de todo o jogo no geral. Todos os arcanos precisam do jogo no geral, né, para fazer sentido, para se encaixarem ali na tiragem. Mas os enamorados é uma carta assim que se dilui muito na situação, no meio externo, justamente por ser a carta que nos coloca com o meio externo. Por isso eu percebo muita dúvida. Então, se tiverem dúvidas ainda sobre esse arcano, você pode deixar nos comentários, tá? Pode ser que surja, pode ser que não. Se você gostou dessa leitura, olha. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, que você compartilhe com quem você acredita que vai gostar, quem tem dúvidas com esse arcano também. Espero te ver no próximo vídeo. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui. Vão ter mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo, então. Até lá!